Agosto de 2025. Zelensky entra na Casa Branca com um PowerPoint. O título da apresentação? Making US-Ukraine Drone Industry Great. Ele tinha escolhido as palavras com cuidado. Era o slogan de Trump. Make America Great Again. Só que adaptado. Era uma forma de dizer, isso é bom para você, isso é bom para os Estados Unidos. Os slides seguintes mostravam um mapa do Oriente Médio, um aviso de que o Irã estava melhorando seus drones e uma proposta concreta: deixem a Ucrânia construir centros de combate nas bases americanas da região antes que seja tarde demais. Trump ouviu e pediu para a equipe analisar. E sabe o que eles fizeram? Um oficial americano explicou depois, sem cerimônia. Achamos que era só o Zelensky sendo o Zelensky. Alguém decidiu não comprar. 6 meses depois, o Irã lançou centenas de drones contra bases americanas no Oriente Médio. Em 3 dias, os Estados Unidos queimaram 800 mísseis Patriot, mais do que enviaram à Ucrânia em 4 anos inteiros de guerra. 6 soldados americanos estavam mortos. E o Pentágono ligou para a Ucrânia. Nesse vídeo, você vai entender como um país destruído por 4 anos de guerra criou a arma mais procurada do mundo. E por que isso muda tudo no conflito do Oriente Médio. Para entender o que aconteceu a seguir, é preciso entender o problema que os Estados Unidos tinham nas mãos. O Irã não estava atacando com tecnologia avançada. Não eram caças furtivos, não eram mísseis de alta precisão. Eram os Shaheds, drones baratos, simples, fabricados em grande quantidade e lançados aos montes. Cada um custa entre 20 e 50 mil dólares para o Irã produzir. É quase nada comparado ao que o país gasta em outras armas. Mas o problema não é o custo do Shahed. O problema é o custo de derrubá-lo. Cada míssil Patriot americano vale cerca de 4 milhões de dólares. Então, quando o Irã lança um grupo de 5 drones numa única onda de ataque, gasta no máximo 250 mil dólares. Os Estados Unidos gastam 20 milhões de dólares só para responder. Isso é uma relação de 80 para 1. 80 dólares americanos gastos para cada dólar iraniano. Isso não é uma batalha, é uma armadilha financeira. E o Irã sabia exatamente o que estava fazendo. A estratégia era simples e cruel. Forçar os americanos a gastar muito mais do que eles próprios, ataque após ataque, até que os estoques de Patriot começassem a acabar. Em apenas 3 dias de conflito, segundo Zelensky, os Estados Unidos e seus aliados no Oriente Médio dispararam 800 mísseis interceptores. Para ter uma ideia do que isso significa, nos 4 anos de guerra total da Rússia contra a Ucrânia, os Estados Unidos enviaram 600 mísseis Patriot para a Ucrânia. O Oriente Médio queimou mais do que isso em 72 horas. Isso se tornou uma situação impossível de manter. E foi nesse momento que o Pentágono lembrou daquela apresentação que havia ignorado cerca de 6 meses antes. O pedido de ajuda chegou oficialmente à Ucrânia em 5 de março. Zelensky publicou no X: recebemos um pedido dos Estados Unidos para apoio específico na proteção contra Shaheds na região do Oriente Médio. Ele respondeu de imediato. Equipes ucranianas começaram a embarcar para a Jordânia para proteger as bases americanas no país. Mas então, aconteceu algo que resume muito bem a relação entre os dois países naquele momento. Pare para pensar. O que você faria se o seu próprio exército pedisse ajuda nos bastidores enquanto você dizia publicamente que não precisava dela? Enquanto os especialistas ucranianos viajavam para o Oriente Médio a pedido do próprio Pentágono, o presidente Donald Trump foi ao ar na rádio Fox News e disse sem rodeios: Não precisamos da ajuda deles em defesa contra drones. Pare para pensar nisso. O Pentágono pediu ajuda. Os ucranianos já estavam a caminho. E o presidente dos Estados Unidos disse publicamente que não precisava deles. Zelensky não respondeu com raiva. Respondeu com fatos.
e continuou mandando especialistas. Mas afinal, o que a Ucrânia tinha que o mundo inteiro ainda não sabia? Como um país destruído por 4 anos de guerra se tornou, de repente, a maior referência militar do planeta em defesa contra drones? Bem, a resposta tem nome. E custa $2.000. Estou falando do Sting. A Reuters descreveu o drone como uma lâmpada de lava com asas, voando com um guincho aterrorizante. É uma descrição precisa. Um drone com 4 hélices e formato de bala, produzido em impressora 3D. Com os motores apontados para frente em vez de para cima. Ele não foi feito para voar com elegância. Foi feito para correr e alcançar o alvo antes que ele chegue ao destino. Да, все снято. O Sting chega a 280 km por hora. Tem alcance de até 37 km, dependendo da variante, e opera acima de 3 km de altitude. Carrega uma câmera térmica que detecta o calor do motor de um Shahed no meio da noite, mesmo com neblina ou pouca visibilidade. Quando encontra o alvo, usa inteligência artificial para travar nele sozinho durante a parte final do voo. O operador pode destruí-lo por impacto direto ou acionar a explosão no momento exato. A carga explosiva pesa 500 gramas, pequena o suficiente para manter o custo baixo e grande o suficiente para acabar com o Shahed. Agora me diz, quanto você acha que custa derrubar um desses drones com a solução que a Ucrânia desenvolveu? Quando eu descobri isso, fiquei impressionado. O custo de produção é algo em torno entre $1.000 e $2.500. Quem opera esse drone não é um especialista formado em academia militar. Um piloto com experiência em drones FPV aprende a usar o Sting em 3 ou 4 dias de treino. E na Ucrânia, depois de 4 anos de guerra de drones, há pilotos assim em todo lugar. Um deles se chama Paskudnik, é o nome de guerra dele. Em ucraniano, significa cara desagradável. Antes da guerra, ele era marceneiro. Hoje, opera o Sting, de dentro de uma van modificada, estacionada num campo aberto, junto com uma equipe de 12 a 15 pessoas espalhadas num raio de poucos quilômetros, com suporte de radar. Quando a Reuters perguntou como é pilotar o drone em combate real, Paskudnik deu a única resposta que fazia sentido. Você não consegue descrever em palavras. Precisa sentir. Os números falam por ele. Desde que entrou em uso em larga escala, em junho de 2025, o Sting derrubou quase 4.000 drones russos. Em dezembro daquele ano, foi o primeiro interceptor do mundo a destruir o Geran 3, a versão com motor a jato do Shahed russo, que voa rápido demais para a maioria dos sistemas de defesa convencionais. Em janeiro de 2026, os interceptores ucranianos foram responsáveis por 70% de todos os Shaheds derrubados sobre Kiev, a capital ucraniana. Não foram os mísseis nem os canhões antiaéreos, foram os drones de $2.000. E é aqui que a matemática muda tudo. O Irã construiu sua estratégia em cima de um cálculo muito simples. Drones baratos forçam respostas caras. Com os Patriot, essa lógica funcionava perfeitamente. Mas com o Sting, o jogo vira de cabeça para baixo. Um grupo de 5 Shaheds custa ao Irã cerca de $250.000. Usando Patriot, os Estados Unidos gastavam 20 milhões para responder. Usando o Sting, gastam entre 5 e $10 mil. De repente, são os americanos que têm a vantagem financeira. E é o Irã que desperdiça dinheiro a cada ataque. A armadilha que o Irã havia armado se fechou contra ele mesmo. E quem descobriu essa solução não foi o país com o maior orçamento militar do mundo. Foi um país que estava sem dinheiro, sem mísseis suficientes, sem apoio garantido, e que precisou resolver o problema por conta própria.
Mas o que Zelensky levou ao Oriente Médio não foi só um drone barato. Em 17 de março de 2026, ele discursou no Parlamento Britânico, em Londres. Diante de parlamentares, líderes da OTAN e da imprensa internacional, ele não foi pedir apoio. Ele foi mostrar o que a Ucrânia havia construído. Ele disse ao parlamento: existem 201 ucranianos no Oriente Médio e na região do Golfo agora mesmo, e outros 34 estão prontos para partir. Esses especialistas já estavam nos Emirados Árabes Unidos, no Catar, na Arábia Saudita e a caminho do Kuwait. Não foram lá para vender um produto numa caixa, foram lá para ensinar uma forma de combater que levou 4 anos para ser construída no campo de batalha, ataque por ataque, drone por drone. Agora, imagine um comandante militar sentado numa sala de operações, segurando um iPad comum, aquilo que você normalmente usaria para assistir um vídeo como esse. Ao invés disso, na tela, vê em tempo real cada ataque de drone em andamento, cada abate confirmado com vídeo de onde cada ameaça está vindo. Com um toque, ele move todos os sistemas de defesa para a posição certa antes que o próximo Shahed apareça no radar. Não é ficção científica, é o sistema que Zelensky revelou naquele discurso e que ele, seu primeiro-ministro, seu ministro da Defesa e os comandantes de campo já usam no dia a dia da guerra. O que a Ucrânia está exportando não é só uma arma, é um pacote completo. O drone, o treino e esse sistema de informações em tempo real que transforma qualquer base militar numa rede de defesa inteligente. Segundo relatos do Wall Street Journal, a Saudi Aramco, a maior empresa de petróleo do mundo, entrou em negociações para comprar drones ucranianos para proteger seus campos de petróleo. 11 países pediram ajuda formalmente. O Reino Unido fechou uma parceria com a Ucrânia. Os ucranianos fornecem o conhecimento e os britânicos as fábricas. Trabalham juntos para produzir e distribuir esses sistemas para o mundo. No discurso de Londres, Zelensky resumiu tudo com uma frase direta: se um Shahed precisa ser parado nos Emirados, podemos fazer isso. Se precisa ser parado na Europa ou no Reino Unido, podemos fazer isso. Agora, pense um pouco o impacto disso. Quantos ataques poderiam ter sido evitados? É perturbador pensar nisso. Mas, olhando para o que está acontecendo agora, só posso lembrar da frase de Mark Twain: a história não se repete, mas rima. Veja, a história da guerra está cheia de momentos em que a arma mais barata venceu a mais cara. A estilingue contra a espada, o mosquete contra a armadura, o drone de $2.000 contra o míssil de 4 milhões. Há um padrão que sempre aparece e quem aprende primeiro sempre leva vantagem. Em agosto de 2025, Zelensky entrou na Casa Branca com um PowerPoint. Foi chamado de Zelensky sendo Zelensky. E foi embora de mãos vazias. Em março de 2026, no Parlamento Britânico, ele disse algo muito profundo. Os regimes da Rússia e do Irã são irmãos no ódio, e é por isso que são irmãos em armas. E queremos que regimes construídos sobre o ódio nunca vençam. Em nada. Pare para pensar. Estamos falando de um país ainda em guerra, que nunca recebeu Patriots suficientes, que foi ignorado na Casa Branca, que construiu sua própria solução porque não tinha outra escolha, e transformou essa solução em uma das tecnologias militares mais procurada do planeta. Como você pode ver, a Ucrânia não esperou ser respeitada para agir. Ela agiu, e o mundo inteiro está aprendendo com isso. Agora, eu quero saber a sua opinião. Você acredita que, se os Estados Unidos tivessem aceitado a proposta de Zelensky em agosto de 2025, o conflito no Oriente Médio teria tomado um rumo diferente? Deixe a sua opinião nos comentários. Se esse conteúdo te fez pensar, compartilha com alguém que acompanha esse tipo de assunto. E se ainda não está inscrito no canal, esse é o momento. Esse conflito está mudando mais rápido do que a mídia consegue acompanhar. Se você quer entender o que está acontecendo de verdade, você já sabe onde encontrar. Até o próximo.